Boa tarde, pastor. Eu sou a Carolina, estou em Brasília e apoio totalmente o canal Rabi Lopes. Obrigado, Carolina, de Brasília. É a Carol, né? Morava em Rio Branco, foi para Brasília. Um abraço. Olha, faça como a Carol, faça como a Carolina. Pegue seu WhatsApp e diga: eu sou fulano, falando de fulano, de canto fulano de tal, e eu apoio totalmente o canal Rabi Lopes. Gente, vamos pro tema, né? Vamos pro tema. De quem que nós vamos falar hoje? Desse cara aqui, ó. Well, praise God. He washed my eyes with tears that I might see. Então, o dono dessa voz aveludada é o Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart foi um pregador assembleano americano de renome internacional. Eu diria que para as condições daquele tempo, assim, proporcionalmente, nunca houve ninguém igual a Jimmy Swaggart. Há uma lenda que perguntaram a Billy Graham: quem é o maior pregador do mundo? Ele falou: pergunte ao Jimmy Swaggart. Mas a questão não é se ele pregava melhor do que alguém ou não, a questão é o alcance que ele tinha. Era espetacular. Dizem que era 60 países nos anos 80, 60 países, programa de TV, programa de rádio, inclusive no Brasil. Jim Swaggart era um sujeito que tinha um CEP só para ele. Você veja, as cidades têm um CEP, mas havia um CEP chamado Jim Swaggart para dar conta de tanta correspondência que o Jim Swaggart recebia dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Naquela época dizem que ele faturava $500 mil por dia. Era uma coisa tremenda, assim, proporções jamais vistas. Eu estudei em Seminário Batista e aqui no Brasil o programa do Jim Swaggart era na Band nos anos 80. E os alunos do seminário que eu estudei, no sábado, ficavam procurando um lugar com televisão para assistir Jimmy Swaggart. Era um cara assim de alcance muito grande. Jimmy Swaggart esteve no Brasil 5... falando em Band, por exemplo, o dublador que escolheram para o Jimmy Swaggart era muito bom. Era muito perfeito. E olha só, veja como era o dublador. Conhece Jesus, mas pode errar, não deveria, mas erra, e poderá fazer algumas coisas que não deveria fazer, mas você não volta para ser salvo outra vez. Você me entendeu? Quando o pregador diz àqueles que querem ser salvos, vem até aqui à frente, você não tem de ir. Você já foi salvo, já foi lavado, já foi purificado. Mas você precisa de contínua e repetida. Jim Swaggart veio no Brasil 5 vezes. Ele enchia estádios como Morumbi, Maracanã. Jim Swaggart encheu o Maracanã. Eu tenho uma mensagem aqui dele no Maracanã. O tradutor é o meu conterrâneo Ricardo Gondim. Maracanã lotado no Brasil para ouvir quem? Jim Swaggart. If you have your Bibles, turn with me tonight, please. Se você tem suas Bíblias, abra comigo, por favor. To the book of Matthew, no livro de Mateus. I'm reading from the 8th chapter, capítulo de número 8. Ok, por que eu estou falando isso tudo? Porque nosso tema é quem foi Jim Swaggart. Ele não morreu,
mas existem dois Jim Swaggart que você vai entender no final. Ele estava em grande ascensão, só que ele tinha concorrentes. Um desses concorrentes era um pastor chamado Jim Bakker, também assembleiano lá nos Estados Unidos. O problema é que o Jim Swaggart era muito arrogante. Ele era desses pregadores que eles se acham o mais ungido e que ninguém pode estar no nível dele. E parece que o Jim Bakker andou assim, dando uns abraços mais que fortes na secretária, ou transou com a secretária, não sei o que aconteceu. O problema é que o Jim Swaggart descobriu, jogou no ventilador e ferrou o Jim Bakker. O Jim Bakker faliu e ficou sem moral, não conseguiu uns empréstimos no banco, aí a Receita pegou ele, aí foi preso, toda uma avalanche por causa do Jim Swaggart. O Jim Swaggart era assim, se um pregador errava, ele tinha o prazer em subir no púlpito e dizer: olha, fulano de tal está em pecado, é um imoral, eu não aguento mais essa palhaçada e etc. Mas teve um caso que foi bem barra pesada. Um cara chamado... um detalhe interessante do Jim Swaggart é que ele era primo do Jerry Lee Lewis. Deixa eu botar no Google Tradutor, eu sempre me enrolo com a pronúncia do Lewis. Jerry Lee Lewis. Ok. Jerry Lee Lewis. Alguns achavam que o Jim Swaggart era primo do Elvis. A voz é muito parecida, né? Não, ele era primo desse Jerry Lee Lewis. Esse cara era um projeto de Elvis. Ele não cantava tão bem quanto o Jim Swaggart. Quase ninguém cantava como o Jimmy. Mas ele era um pianista incrível. O cara que tocava rock ao piano, cantava rock tocando piano. Ele está vivo ainda, deu uma entrevista aqui no Brasil, no Jô Soares. Ele era um projeto de Elvis, assim. Por que o Jerry Lewis... Poxa, por que está engaixando? Jerry Lee Lewis não ficou tão famosão. Ele se meteu num problema lá na Inglaterra com uma garota de 12 anos. Mas isso é outra história. Mas a Globo tem um filme, ainda vou ver o nome dele aqui, sobre esse cara, e aparece ele e o Jim Swaggart no filme. É uma interação, é uma história interessante, a história dos dois, né? Sim, então, teve um outro concorrente chamado Marvin Gorman. O Jim Swaggart ferrou esse cara também. Esse cara também... Esse negócio de pastor famoso pegando secretário e tal. Então é sexo, não sei o que, dinheiro, poder. O que o Jim Swaggart fez? O Jim Swaggart chamou esse cara como um amigo, como um pastor, irmão, um companheiro, e falou: olha, pode desabafar. E o Gorman desabafou com o Jim Swaggart e o Jim Swaggart gravou e fez o quê? Jogou no ventilador também. Ele já tinha ferrado o Jim Bakker, agora ele ferrou o Marvin Gorman. O cara foi à falência. Mais um que ele acabou covardemente, gravou a conversa do cara dizendo que era irmão e queria ajudar. Covardemente ferrou o Gorman. Porém, quando você faz isso, você cria inimigos. Aí o Gorman falou: eu vou pegar esse cara, vou pegar esse vergonha desse Jim Swaggart, vou pegar. E botou uma turma para seguir. Pois não é que pegou. Tinha uma prostituta que o Jim Swaggart se encontrava com ela constantemente. O Sem Vergonha pagava $20. $20. E ele vivia se encontrando com essa mulher e tal, e ela falava: você não é o Jim Swaggart, você é aquele da televisão. Não, eu sou só parecido e tal. E pegando a prostituta. Depois ficou pagando para ela para fazer sexo por telefone naquele tempo, anos 80 e tudo mais. Aí o Gorman filmou ele entrando no motel com ela, saindo do motel com ela. O Gorman foi lá e furou o pneu do carro dele. Aí ele... meu carro furou. O Gorman apareceu: oi, Jim Swaggart, o que tá fazendo aqui? Peguei você, ferrei você, e agora você vai ter que me pedir desculpas publicamente, você vai ter que devolver meu ministério.
E ele não fez isso e o Gorman jogou no ventilador. Foi na direção da Assembleia de Deus, falou: Jim Swaggart está pegando uma prostituta faz tempo, etc, etc. Bom, em 1988, eu estava no interior do Ceará, como pastor seminarista, viajando para uma cidade chamada Icó. E depois do culto a gente foi ver o Fantástico. O que eu vejo? Jim Swaggart no Fantástico. Fazendo o quê? Pedindo perdão. Só que foi um perdão meio safado. Ele não confessou o pecado, ele só falou assim: eu trouxe vergonha para minha família, né? Eu envergonhei minha mulher, mas o ministério vai continuar. E pronto, e continuou. Na verdade, continuou até hoje, só que no mínimo metade da turma já vazou, não apoiava mais, não é o Jim Swaggart dos milhões. Tem uns programas na televisão, ainda está vivo, mas essa história nos ensina o seguinte: como a Bíblia diz, a arrogância precede a queda. Não esquece disso não, tá? Eu sou meio bolado com um pregador que quer se apresentar como sendo o mais ungido de todo mundo. Aqui no Brasil já está começando a rolar umas tretas. Lá com Jim Swaggart, os 3 eram da Assembleia de Deus. Tem uns pastores aí da Assembleia de Deus se tretando. Eu sei de cada história que você nem imagina. Isso é feio, isso é mal. Não queira derrubar ninguém. Segue teu ministério, segura essa tua onda aí, rapaz. Tu não é o mais ungido. A arrogância precede a queda. Mas também a Bíblia diz assim, que o dinheiro ele pode afogar as pessoas em muitas ciladas e concupiscências. Onde tem muito dinheiro, vai ter essa coisa de poder e sexo muito próximo. Além do mais, a Bíblia diz assim: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Diz isso? Diz não. Nunca diz. Ela diz assim: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Aprendamos com a história do Jim Swaggart. Hoje ele é mais humilde, ele é mais quebrantado, mas assim, que pena que foi assim. Ainda somos muito bem abençoados. O que eu tenho dessa época? Eu tenho bolachão de Jim Swaggart, né? Eu tenho, você não tem. Eu tenho Jim Swaggart, né? Volume 3, eu tenho. Um dia isso aqui vai valer muito dinheiro. Um dia esse bolachão vai valer muito dinheiro. Ok, fica a lição. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Não seja arrogante não. Quando alguém cair, tenha misericórdia, tá? É isso aí. Fique com mais um pouquinho de Jim Swaggart. Então, esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Se inscreve, dá um like, comenta e compartilha. Divulga aí o nosso canal. And looked inside and found it full. Muito aveludada a voz desse cara, né? So much foolish pride.